Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje com a professora Michele Azeredo, ela que é médica veterinária, especializada em nefrologia e urologia e também professora da Unifes. Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar hoje falando sobre o nosso projeto de extensão, apresentando para vocês, e passo a palavra para a Letícia, para ela explicar um pouco melhor para vocês como que vai funcionar esse projeto. Bom, nesse projeto a gente vai entrevistar médicos veterinários atuantes de várias áreas para saber como que funciona e como lida cada área específica e também para a gente conhecer e poder, mais para frente, atuar dentro da área que a gente quiser. E gostaria também de agradecer o patrocinador de hoje. Verdade, a VetNil. A VetNil que vai estar aqui com a gente, né? Obrigada pela força, por estar apoiando a gente e engajando no nosso projeto. Obrigada pela força e pelo apoio de sempre, tá, gente? Bom, vamos começar? Vamos. Bom, não me apresentei, mas meu nome é Bruna, tá? Vamos começar perguntando o que te motivou a escolher a medicina veterinária como profissão? Olha, eu acho que a gente sempre tem algum animal que dá essa coragem pra gente e essa vontade, né? Toda criança, todo mini veterinário tem algum animal que inspira. Eu tive o meu cachorrinho, né, que era o Toy, que viveu comigo 16 anos. Viveu desde quando eu tinha 9 anos, eu já adotei ele. E ele foi quem me inspirou a fazer a veterinária. E eu já gostava muito de bicho, não lidava muito bem com outras crianças, com humanos. Então eu me encontrei, me senti mais à vontade dentro ali de uma rotina que tivesse animais. Então essa foi a motivação principal. E Michele, em qual faculdade que você se formou? Eu formei na UENF, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, fica em Campos dos Goytacazes. Nossa, muito chique, tá? Você já entrou na faculdade pensando em se especializar na nefrologia ou foi algo muito que aconteceu natural? Olha, gente, se eu falar para vocês que eu terminei a faculdade, passei no mestrado para a área de oftalmo. Eu cheguei a fazer estágio até com o Dr. Jorge Pereira. Eu amava oftalmo e já estava tudo certo para seguir a área de oftalmo, mas aí no mesmo tempo que eu passei para o mestrado em oftalmo, eu passei para a residência em clínica médica na UF. Eu falei, ai meu Deus, para onde que eu vou? E eu achei melhor primeiro ter uma base forte de clínica geral para depois escolher a especialidade. Então eu fui para a residência, esqueci o mestrado e na residência eu acabei me apaixonando pela parte de nefrologia. Eu tinha uma professora que trabalhava com isso, né? A professora Maria Cristina, que foi quem me inspirou. E ali eu já fiquei apaixonada, vi que era uma área que era muito promissora e ainda é, né? Porque tem poucos profissionais. E mergulhei e fui fundo nessa área, né? Mas não era o objetivo inicial. Até porque o meu motivador, que era o Toy, aquele cachorrinho, ele tinha ficado cego. Então, assim, eu pensava muito nessa parte de oftalmo em homenagem a ele. Mas aí a nefrologia me conquistou e me levou para outros caminhos. A vida em suas surpresas. Exatamente, a gente vai. E Michele, durante a graduação, você teve algum estágio mais marcante, assim? Olha, teve um estágio com oftalmo que eu gostei bastante, que foi com o Dr. Jorge. E teve também um estágio que eu fiz, que na época a gente podia fazer estágios extracurriculares. Eu fiz na UF mesmo, antes de fazer o curricular. E lá me abriu um horizonte, assim, porque lá tinha várias especialidades. Na UENF, na época, não tinha especialistas atendendo, né, na clínica. E lá eu pude ver uma outra forma de atender, pude ver a medicina veterinária um pouco mais aprofundada. Então, acho que até a minha escolha pela residência foi por conta desse estágio e por eu ter gostado tanto do ambiente da UF. Nossa, que maneiro. Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, até o pessoal que está assistindo de casa também, para aqueles que não entendem muito, o que faz exatamente uma médica veterinária especializada em nefrologia? Então, boa pergunta, vamos lá. Tudo que está relacionado ao trato urinário, desde rim até uretra, é com a gente, né? Com o pessoal que atende a nefrologia. Então, o que eu mais atendo é doença renal crônica, injúria renal aguda, infecção do trato urinário, urolitíase, que são os cálculos urinários em qualquer porção do trato urinário, acistite idiopática felina, que é a cistite por estresse. Caso vocês não saibam, os gatos eles costumam fazer uma cistite que está relacionada ao estresse. É muito difícil o gato ter infecção urinária, por exemplo.
Então, eu atendo muito essas doenças principais, incontinência, tudo que está relacionado ao trato urinário, a gente mexe. E aí, na medicina humana, tem uma divisão entre nefrologia e urologia, que seria nefrologista é quem faz a parte clínica e urologista é quem faz a parte cirúrgica, né? Só que na medicina veterinária, a gente atua, não tem muito essa divisão, a gente atua de uma forma geral nas duas coisas, né? Ou então, no meu caso, eu faço só a parte clínica, mas eu especializei em nefrologia e urologia. Então, não tem muito essa divisão como na medicina humana. É todo mundo junto. Nefrologia e urologia, a gente põe todo mundo no cômodo da nefrologia, né? Não tem essa especialização em urologia. Mesmo quem faz a parte cirúrgica, também a gente chama de nefrologista na veterinária. Entendi. E como surgiu esse interesse pela nefrologia? Então, foi na época da residência mesmo, lá na UF, né? Eu fui com o pensamento de fazer oftalmo, mas aí lá tinha o serviço de nefrologia, que a professora Maria Cristina fazia os atendimentos, e eu fui acompanhando, fui gostando, fui estudando mais, e ali que foi surgindo mais esse interesse mesmo. Quanto tempo quanto tempo durou, né, na verdade, e onde você fez a sua especialização? Então, na época só tinha um local para fazer especialização no Brasil, que era Anclivepa, São Paulo. Então, eu fui, se eu não me engano, da terceira turma. Começou após quando eu estava no primeiro ano de residência. Então, na residência, eu tive toda a prática de nefro, porque eu já acompanhava com a professora Maria Cristina. E eu entrei mesmo na pós quando eu terminei a residência. Na verdade, acho que foi quando eu terminei o mestrado. Foi isso, no finalzinho da residência que começou a pós. E após foram 2 anos em São Paulo. Hoje a gente tem outras espalhadas aí pelo mercado, mas na época só tinha de São Paulo. E quais são os sinais mais comuns de problema renal em pets? Então, problema renal pode caber muita coisa dentro dessa caixa, né? Vamos colocar assim, sinais de doença renal crônica, que é o que é mais comum, né? No cão, um dos principais sinais é urinar muito e beber muita água. Aí tem tutor que chega pra mim e fala assim, não, doutora, meu cachorro não tem doença renal, ele bebe água pra caramba, ele faz um xixizão, mas só que esse excesso de sede e de urinar, isso é um sinal de doença renal, pode ser um sinal. É um dos primeiros sinais no cão, antes mesmo de ter ureia e creatinina alteradas. A ureia e creatinina só se alteram no cão quando ele já perdeu muita função renal. Isso é o cão. No caso do gato, um dos primeiros sinais é o emagrecimento progressivo e a falta de apetite. Então, começou a emagrecer é porque já estava rolando a doença há muito tempo. Então, nas duas espécies, de qualquer forma, é bom a gente fazer o check-up, mesmo que o animal esteja ótimo, saudável, é bom a gente sempre fazer o check-up anual, incluindo o exame de urina e, se possível, ultrassonografia, que aí a gente consegue o melhor dos mundos para poder avaliar direitinho se tem doença renal crônica até de uma forma precoce. Você já até falou anteriormente, mas retorno à pergunta. Existe muita concorrência na área da nefrologia hoje em dia? Você falou que antigamente não tinha muita, mas hoje em dia você vê que tem muita essa concorrência ou não? Então, a gente primeiro tem que acabar um pouco com essa história de concorrência, porque eu acho que quando a gente tem colegas que estão na mesma área, quanto mais o colega cresce, mais a gente cresce também, porque a gente vai trocando experiência. Pelo menos na nefro, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente se encontra em congresso, a gente está sempre trocando ideia quando tem alguma dúvida de algum paciente. Então, não seriam concorrentes, né? Seriam, assim, colegas que estão na mesma área. Sim. E não tem tanta gente. Hoje a gente vê muito endócrino, muito dermato, muito até oftalmo, cardio, que são especializações que surgiram antes, né? Mas a nefro, a pneumo, a gastro, são áreas que, assim, estão crescendo muito, né? E eu acho que tem bastante mercado. Principalmente aqui onde a gente está, na região da Serra, né? São poucas pessoas que atendem. E eu acho também que os clínicos gerais daqui da região ainda estão aprendendo a quando encaminhar, qual que é a diferença quando encaminha, o resultado, porque tem gente que acha que, não, doença renal é só isso, não tem mais o que fazer. E a gente tem muita coisa para fazer, né? Não só na doença renal. Então, tem muita área para quem quiser se especializar.
é uma área muito interessante, porque o investimento inicial também é muito baixo, a gente não precisa comprar 1000 aparelhos, como faz o oftalmo, cardio. Então, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu acho que é uma boa área. E continuando, né, já que você entrou nesse negócio de ter pouca gente trabalhando nessa área, você acha que é difícil se estabelecer como nefrologista veterinário no Brasil? Eita! Abrangemos aí um pouquinho. Nossa, no Brasil! Não, assim, eu acho que é difícil você se estabelecer como médico veterinário, né? Já começa por aí. Porque, assim, a medicina veterinária, principalmente quando a gente fala de clínica de pequenos animais, a gente tem que ter um emocional muito forte. Com toda certeza. Né? A gente não é preparado para a demanda psicológica que a gente vai ter dos tutores. Então, você conseguir se manter financeiramente, isso vai vindo com o tempo, né? Você vai fazendo seus contatos, vai trabalhando, mas na medicina veterinária de pequenos, de uma forma geral, eu acho que o maior desafio realmente é essa parte de lidar com os tutores e isso faz muita gente desistir. Imagino. Boa sorte. Muito obrigada, a gente vai precisar. Isso aí. Bom, para fechar pelo menos as minhas perguntas, tem algum conselho para dar para quem começou a faculdade de medicina veterinária agora? Olha, então, eu acho que assim... Pensa bem no que você vai falar. Eu vou falar assim, eu fico brincando, falando que, olha, se fosse você, desistia da veterinária, mas eu sou muito realizada sendo veterinária, eu acho que o contato com os animais me acalma muito, eles podiam vir sozinhos, ser uns tutores, tudo bem, mas não tem. Mas, assim, eu sou muito realizada na minha profissão e eu acho que se eu pudesse fazer alguma coisa diferente da época que eu estava na faculdade, seria fazer mais networking. Porque eu era, assim, muito nerd, eu estudava muito, eu tirava notas boas, eu até saía, né, de ir às festas, eu não perdia festa, mas eu acho que eu deveria ter feito mais contatos dentro da faculdade. E assim, não estou falando de nada muito profissional, não, de sair para ir para um barzinho, de fazer mais amizade, porque isso faz muita diferença quando a gente sai. Porque quando vocês formam, quem vai indicar são os amigos. Um plantão que eu não posso fazer, fulana, você pode fazer, ou então eu pego sábado, você pega domingo. Então, esse vínculo que a gente cria na faculdade, muitas vezes é o que dá o suporte inicial para a gente conseguir começar a conquistar um pouquinho do mercado. Então, eu faria mais networking. Mas, como eu sou professora e eu estou vendo também os alunos ali, além do networking, que eu acho que tem muito networking, está faltando mais estudo. Né? Eu acho que uma coisa que é muito importante, que eu não vejo muito os alunos da Unifeso fazendo, é sair para congresso. O congresso, gente, explode nossa mente, porque assim, você vê outros mundos, outras realidades, você se anima com a veterinária, você sai do lugar que você está. Por mais que aqui a gente tenha muitas ligas atuantes, sempre com palestras, está sempre ali na nossa zona de conforto, sim, né? fica dentro de uma bolha. Exatamente. E aí, quando você vai para um congresso, você se vê como médico veterinário, te dá até uma autoestima, assim. Então, eu acho que tem que ser isso. Tem que ser um pouco de sair para congresso, para estágio fora, não ficar só aqui. Mas eu quero trabalhar na minha cidade. Tudo bem, mas vai fazer um estágio lá na faculdade tal, ou então numa clínica renomada, para você ver outras formas de você melhorar até a forma como o veterinário atua na sua cidade, né? Então, eu acho que tem que buscar sair um pouco da zona de conforto, estudar, né? Claro, que isso aí aí tem que estudar também, né? Fazer cursos. E uma coisa interessante também é que eu vejo que hoje os alunos, eles começam a faculdade já pensando numa especialização. Gente, calma, ninguém precisa sair especializado, né? O recomendado é até que vocês saiam, vejam o mercado, façam ali, eu quero clínica de pequenos, que é meio que o geralzão. Então, trabalha ali uns 2 anos, vai acompanhando e vendo o que você gosta. Não é obrigatório você sair especializado e nem é, assim, tão recomendado, porque ter uma base forte na clínica geral é importante para qualquer especialidade.
Então, mais uma dica. E Michele, você, né, trabalha em uma clínica própria, num hospital ou faz atendimentos terceirizados? Olha, eu sou multitarefa. É de tudo um pouco. De tudo um pouco. Eu já tive clínica, não tenho mais, mas hoje eu dou aula na FES, eu dou aula em outras universidades, pós-graduação, dou aula online também, mas eu posso dizer que, assim, 60% da minha renda é de atendimento volante. Então, eu atendo em clínicas parceiras, então, tem um atendimento aqui, um animal internado, posso encaminhar? Eu vou lá, faço atendimento. Tenho locais fixos, né, com rotina fixa. Então, hoje eu faço muito da parte de professora, mas também ainda faço muito da parte volante, né, de atendimento especializado volante. E pra gente fechar aqui, né, a nossa entrevista, Michele, o que você gostaria de ter ouvido no início da sua carreira? Boa sorte. Não, sacanagem. No início da minha carreira, assim, quando eu já estava formada. Isso. Olha, eu assim, sem falsa modéstia, eu acho que o meu maior conselheiro foi eu mesma, assim, porque quando eu fiz faculdade, quando eu formei, do meu núcleo familiar, eu era a única com ensino superior. Então, eu não tinha alguma referência para me falar, não, vai por esse lado, vai por aquele lado, questão de financeira. Eu fui a referência para meus primos e tudo mais. Então, eu não tive muito com quem conversar do que fazer, né? Então, acho que é você se escutar mesmo e tentar se escutar assim, não o que é mais fácil fazer. Na época, para mim, assim que eu formei, era muito mais fácil continuar na UENF. Na época eu tinha um namorado lá, então assim, eu ia continuar lá, com o namorado de lá, com o mesmo grupinho, fazendo mestrado numa área que para mim já era confortável, assim, estar lá dentro do hospital. Mas eu me escutei, eu tentei não pensar nessa parte emocional e pensar realmente o que seria melhor para a minha carreira. E eu achei na época que seria ter essa base sólida de clínica geral e não me arrependo. Então, se não tiver ninguém para te aconselhar, escuta você mesmo, faz uma meditação, pensa lá, tentando isolar o seu ego, as suas vontades e com certeza vai aparecer uma luz para vocês, tá? Seja Então, seu próprio conselheiro. Seja seu próprio conselheiro, esse é o conselho do dia. Você terminou suas perguntas, amiga? Sim. Eu também terminei as minhas. A gente queria agradecer a você pela presença, por topar isso com a gente. A gente tem uma lembrancinha, né, amiga? Da VetNil. VetNil mandou pra você um copo e aqui dentro também tem um vermífugo. Gente, arrasou! Olha que gracinha! Amei, amei. E também a gente queria agradecer, né, a participação, o patrocínio, né, da FESO, que esteve presente aqui com a gente. Que tá sempre apoiando, né? Apoiando aqui o nosso podcast, o nosso projeto de extensão. E agradecer mais uma vez a Michele por estar aqui e ter aceitado ser entrevistada pela gente, né? E obrigada a você que assistiu, né? A gente não pode esquecer de agradecer. Obrigada por ter ficado aí, escutando a gente falar. E a gente volta mais vezes aqui, tá bom? Tchau! Oi? Aê!